E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar num universo cheio de babados, reviravoltas e, claro, muita história. Vocês já pararam para pensar que vários itens que a gente considera hoje coisa de mulher eram, na verdade, originalmente usados por homens? Pois é, a moda, os costumes, tudo muda o tempo todo. Então, preparem o suco, o café, o chá, a pipoca, porque no vídeo de hoje a gente vai desvendar a história secreta de 10 itens que migraram do guarda-roupa masculino para o feminino. E alguns deles vão fazer você pirar o cabeção. Cola em mim! A gente começa a nossa saga fashion com um clássico absoluto, o salto alto. É difícil imaginar um homem usando salto hoje em dia, né? Mas acreditem se quiser, no século XVII, quem ditava moda com saltos altíssimos eram os homens da nobreza europeia. O rei Luís XIV, aquele da França, era simplesmente apaixonado por um salto alto. Ele decretou que só a galera da nobreza podia usar salto vermelho, tipo um símbolo de status máximo. Mas, como tudo na vida muda, no século XVIII as mulheres começaram a adotar o salto como um acessório fashion. E não é que elas arrasaram. O salto foi ganhando novas formas, materiais, e virou ícone de poder feminino. Hoje em dia, o salto alto é praticamente um item indispensável no guarda-roupa de muita gente, né? Se você acha que bolsa é coisa de mulher, prepare-se para se surpreender. Na Idade Média, tanto homens quanto mulheres carregavam bolsinhas penduradas na cintura. Eram tipo pochetes medievais, sabe? Essenciais para guardar moedas, documentos, amuletos. Naquela época, ninguém saía de casa sem uma. Mas aí, no século XIX, os homens começaram a usar calças com bolsos. E essa mudança fashion foi revolucionária. Já as mulheres, presas nos vestidos volumosos da época, continuaram fiéis às suas companheiras de couro. As marcas de luxo viram ali uma oportunidade e tanto, né? Coco Chanel, Louis Vuitton, transformaram as bolsas em verdadeiros objetos de desejo. Hoje em dia, a gente tem bolsa de todos os tipos, tamanhos, cores e estilos. E se eu te contar que o espartilho, essa peça que a gente tanto associa à feminilidade, já foi considerado um símbolo de masculinidade? Pois é, meus amigos, a história do espartilho é cheia de reviravoltas. Lá no século XVI, os homens usavam espartilhos como parte da armadura, tipo um colete super reforçado. Mas não era só por uma questão de proteção, não. O espartilho também era usado para afinar a cintura e realçar o peitoral, criando aquela silhueta imponente que era a tendência na época. Com o tempo, as mulheres começaram a usar o espartilho para moldar o corpo de acordo com os padrões de beleza da época. Hoje em dia, o espartilho ainda está presente na moda, seja como peça de lingerie, em looks ousados para a noite, ou até mesmo em produções casuais. Quem diria que as meias calças, consideradas hoje um item básico no guarda-roupa feminino, já foram símbolo de elegância masculina? Pois é, meus amigos, essa peça também tem uma história curiosa para contar. Na Europa do século XVI, as meias calças eram peças-chave nos trajes de gala masculinos. Feitas com tecidos finos e coloridos, elas eram combinadas com sapatos de salto alto. Sim, você ouviu direito, salto alto. E demonstravam poder e status. Mas com o passar do tempo, as calças compridas foram ganhando espaço no guarda-roupa masculino, e as meias calças acabaram ficando restritas ao universo feminino. E olha só que curioso, até os super-heróis aderiram. Quem nunca reparou nas meias calças do Batman? E se eu te disser que a cor de rosa, símbolo máximo da delicadeza feminina, já foi considerada uma cor masculina? Pode parecer loucura, mas no início do século XX, as coisas eram bem diferentes. Naquela época, o azul era visto como uma cor suave e delicada, ideal para as meninas. Já o rosa, por ser uma variação vibrante do vermelho, cor associada à força e à masculinidade, era a escolha perfeita para os meninos. Mas essa lógica foi totalmente por água abaixo. Com o tempo, a cultura pop,
a publicidade e até mesmo a política influenciaram na mudança da percepção das cores. Hoje em dia, a gente vê rosa em tudo quanto é lugar: roupas, acessórios, brinquedos, decoração. E essa mudança mostra como as cores não têm gênero e como a cultura pode influenciar na forma como a gente enxerga o mundo. Preparem-se para uma história que vai fazer vocês repensarem tudo o que achavam que sabiam sobre os absorventes. Acredite se quiser, essa invenção revolucionária, que mudou a vida de milhões de mulheres, surgiu em um contexto totalmente inusitado: a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, as enfermeiras que estavam na linha de frente dos campos de batalha usavam um material superabsorvente para estancar o sangramento dos soldados feridos. Esse material era nada mais, nada menos, do que a celulose, que mais tarde se tornaria o principal componente dos absorventes descartáveis. E assim, o absorvente descartável nasceu. Essa invenção revolucionou a forma como as mulheres lidam com a menstruação, proporcionando mais conforto, praticidade e liberdade. E perfumes florais. Do poder masculino à delicadeza feminina. Se você acha que perfumes florais são coisa de mulher, prepare-se para se surpreender. No passado, os homens é que eram os maiores fãs de fragrâncias florais intensas e marcantes. No Egito Antigo, por exemplo, os homens usavam perfumes com notas de rosas, lírios e jasmim como símbolo de poder e status. Na Roma Antiga, a fragrância de violetas era a queridinha dos imperadores. Mas com o passar dos séculos, a percepção dos aromas foi se modificando. As fragrâncias florais foram sendo associadas à delicadeza, à feminilidade e ao romantismo, enquanto os homens adotaram perfumes com notas mais amadeiradas, cítricas ou especiarias. Hoje em dia, a indústria da perfumaria oferece uma infinidade de opções para todos os gostos e estilos. Quem diria que os brincos, acessórios tão populares entre as mulheres, já foram símbolo de ousadia e rebeldia masculina? Pois é, meus amigos, a história dos brincos é cheia de aventuras e personagens marcantes. Na época dos piratas, por exemplo, usar um brinco na orelha era sinal de que o pirata havia saqueado um navio ou conquistado uma batalha importante. Na nobreza europeia, os homens também usavam brincos como forma de ostentar riqueza e poder. Com o passar do tempo, o uso de brincos entre os homens foi diminuindo, e hoje em dia é mais comum vermos mulheres usando esse acessório. Mas felizmente, a gente vive em um momento em que cada vez mais pessoas se sentem livres para expressar sua individualidade através da moda, independente de gênero. E se eu te disser que a saia, peça tão presente no guarda-roupa feminino, já foi símbolo de tradição e masculinidade em algumas culturas? Pois é, meus amigos, a história da saia é mais diversa do que a gente imagina. Na Escócia, por exemplo, o kilt, uma saia tradicional feita de tecido xadrez, é usado por homens há séculos em ocasiões especiais, como casamentos, festivais e jogos de futebol. Em outras culturas, como na Grécia Antiga e no Japão, as túnicas e os kimonos, peças que lembram bastante a saia, também eram usadas por homens e mulheres. Com o tempo, a saia foi se tornando um símbolo de feminilidade no Ocidente, mas é importante lembrar que essa associação não é universal, e que a história da saia é rica em significados e simbolismos. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar de lingerie. Se você pensa que roupas íntimas elaboradas e sensuais são exclusividade feminina, prepare-se para se surpreender. No século XIX, os homens da elite europeia não economizavam na hora de caprichar nas roupas íntimas. Eles usavam calções de seda, camisas com rendas, babados e bordados, tudo para demonstrar status, poder e, acredite se quiser, masculinidade. Naquela época, as roupas íntimas masculinas eram consideradas um símbolo de riqueza e refinamento. Com o passar do tempo, a lingerie foi se tornando cada vez mais associada à sensualidade feminina. As peças foram evoluindo, ganhando novos materiais, formatos e designs, e hoje em dia a lingerie é um mercado enorme voltado para o empoderamento e o prazer feminino.
E aí, gostaram de conhecer a história secreta desses 10 itens? A moda é um reflexo da nossa história, dos nossos costumes e da nossa constante transformação. O que hoje a gente considera coisa de mulher pode ter tido uma origem completamente diferente no passado. Então me contem aqui nos comentários qual item deixou vocês mais chocados. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Valeu, galera!